A Segunda Guerra Mundial, iniciada em setembro de 1939, foi a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua longa história. Envolveu 72 nações e foi travada em todo o continente, de forma direta ou indireta. O número de mortos superou os 50 milhões, havendo ainda uns 28 milhões de mutilados. É difícil de calcular quantos outros milhões saíram do conflito vivo, mas completamente inutilizados, devido aos traumatismos psíquicos a que foram submetidos. Bombardeios aéreos, torturas, fome e medo permanente. Outra de suas características, talvez a mais brutal, foi a supressão da diferença entre aqueles que combatem no fronte e a população civil na retaguarda. Essa guerra foi total. Nenhum dos envolvidos selecionou seus objetivos militares, excluindo. Como em nenhuma outra, o engenho humano foi mobilizado integralmente para criar instrumentos cada vez mais mortíferos, sendo empregadas as bombas de fósforos e, finalmente, a bomba política de genocídio de massa, construindo-se campos especiais para tal fim. Como disse o historiador R.A.C. Packer, o conceito que a humanidade tinha de si mesmo nunca voltará a ser o mesmo. Enfim, a Liga das Nações, órgão instituído para manter a paz entre as nações, não conseguiu cumprir o seu papel e esfacelou mediante a corrida militarista, preparada pelas nações inconformadas pela hegemonia política e militar exercida pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Sem possuir uma única razão, essa guerra foi consequência do exacerbado desenvolvimento industrial das nações europeias. De certa forma, levando em consideração suas especificidades, a Segunda Guerra parecia uma continuidade dos problemas da Primeira Guerra. Atacar a retaguarda do inimigo, suas cidades, suas indústrias, suas mulheres, crianças e velhos, passou a fazer parte daquilo que os estrategistas eufemisticamente classificavam como guerra psicológica ou guerra de desgaste. Naturalmente, que a evolução da aviação e das armas autopropulsadas permitiu-lhes que a antiga separação entre a linha de frente e a retaguarda fosse suprimida. Se a Primeira Guerra Mundial provocou um custo de 208 bilhões de dólares, essa atingiu a impressionante cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, quantia que, se investida no combate da miséria humana, a teria suprimido da face da terra. Aproximadamente 110 milhões de homens e mulheres foram mobilizados, dos quais apenas 30% não sofreram morte ou ferimento. Segunda Guerra Mundial, continuação. As guerras localizadas. As hostilidades começaram na Europa em 1 de setembro de 1939, quando divisões de nazistas entraram no território polonês. No dia 3, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, utilizando-se de uma estratégia nova, guerra relâmpago. Os alemães não tiveram dificuldade em vencer os poloneses. Ao fim de 2 semanas, a Polônia já estava derrotada. Em seguida, os nazistas caminharam em direção à França, que foi dominada rapidamente. Nesse meio tempo, caíram em poder dos alemães e Dinamarca, a Bélgica e a Irlanda e a Noruega. Grande parte da França ficou sob domínio alemão durante o conflito. Uma parcela da população resistiu aos nazistas, principalmente aos membros do Partido Comunista Francês, no que ficou conhecido como Resistência Francesa. Do território francês, a aviação alemã começou a bombardear os ingleses, causando sérios prejuízos materiais e humanos. A Força Aérea Britânica, RAF, no entanto, conseguiu enfrentar os aviões nazistas e impediu que o território inglês fosse invadido e ocupado. A Itália tentou invadir a Grécia, mas suas tropas foram derrotadas, obrigando o exército alemão a enviar algumas divisões para ajudar os fascistas. Em 1941, ocorreu aquele que era para muitos historiadores foi o grande erro de Hitler. Sem que a Inglaterra estivesse dominada, ele deu a ordem para ativar a Operação Barbosa, por meio de qual invadir a União Soviética. Estava rompido o pacto estabelecido com Stalin 2 anos antes.
Enquanto os alemães conseguiram importar vitórias na Europa, na Ásia e o Japão dava prosseguimento ao seu projeto expansionista, invadindo a China e outras regiões no Pacífico. As rivalidades imperialistas dos japoneses com os norte-americanos, que vinha de longa data, explodiram com a intensidade em dezembro de 1941. A base, a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, foi atacada pelos japoneses, determinando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Bombardeio à base de Pearl Harbor ocasionou a entrada de americana na Segunda Guerra. Os Estados Unidos, Arizona, ardeu durante 2 dias após o ataque, sobre o destroço atualmente submerso em Pearl Harbor. Foi construído um memorial, a Guerra Mundial, 1941-1945, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e com a consolidação dos eixos Roma, Berlim, Tóquio. As duas guerras localizadas fundiram-se em uma só. Conflito de caráter realmente mundial. Em 1942, os países de eixo conseguiram vitórias expressivas. Expressivas. Lembre-se que eles já vinham se organizando há muito tempo para esse conflito, enquanto Estados Unidos e a União Soviética ainda teriam que dispor de tempo para se preparar adequadamente. Os japoneses continuaram sua expansão, vitoriosos, dominando a Indochina, a Malásia e atacando as Filipinas e várias outras ilhas do Pacífico. Na União Soviética, a Alemanha causou um prejuízo violento. Tropas nazistas chegaram próximo a Moscou. Em 1943, a sorte do eixo começou a mudar. Os Estados Unidos conseguiram as primeiras vitórias contra o Japão, enquanto a União Soviética conseguia deter o avanço alemão em Stalingrado. A partir daí, o exército soviético passou a esmagar os nazistas, empurrando-os de volta à Alemanha. Em 1944, apesar de toda a violência dos combates, já estava claro que o eixo chegava ao seu limite máximo de resistência e que teria cada vez mais dificuldades para continuar no conflito. Ainda mais que em junho desse mesmo ano, os norte-americanos e os ingleses desembarcaram na França e a Alemanha teve que dividir suas tropas em duas frentes. Essa invasão foi considerada o dia D. Isso é o dia decisivo da guerra. Fato trata-se de mais um mito do que uma verdadeira histórica, pois a Alemanha sofreu suas grandes derrotas no lado oriental, ou seja, a maior responsável pela vitória sobre o nazismo foi o exército soviético. Desembarque das tropas aliadas na Normandia em julho de 1944, o chamado Dia D. Segunda Guerra Mundial, continuação. Locução de Stanley, feita em 4 de julho de 1941, 10 dias depois da invasão alemã. Camaradas, cidadãos, irmãos e irmãs, combatentes do nosso exército, da nossa marinha, eu vos dirijo, amigos. Grave ameaças pairá sobre o nosso país. Esta guerra nos foi importante, achando-se o nosso empenhador agora numa luta vida ou morte contra o mais perferido e maligno dos seus inimigos, o fascismo alemão. Nossas tropas se batem heroicamente em situação desvantajosa contra um adversário forte e armado de tanques e aviões. O grosso das tropas soviéticas, equipado com milhares de tanques e aviões, somente agora começou a participar dos combates. Unido ao Exército Vermelho, todo o nosso povo se levantará para defender a pátria. O inimigo é cruel e impiedoso, quer nossa terra, nossos trigo e nosso petróleo. Visa a única restauração do czarismo é a destruição da cultura nacional do povo da União Soviética. Quer nós fazer dos escravos dos principais e barões germânicos.
Na nossa fileira não haverá lugar para o fraco e os covardes, para os desastores e os caçadores de pânico. Nosso povo será determinado na luta e combaterá com a bênção na guerra patriarca de libertação contra os escravizados fascistas. Sempre que a unidade do Exército Vermelho seja obrigada a recuar, todo material rondamente favorável há de ser também retirado. Ao inimigo não se deixará a única máquina, um simples tanque, uma libra de pão, uma latinha de óleo. Sairão com todos os seus animais, entregarão ao Estado suas reservas de cereais para que o envio de retaguardas. Tudo o que não puder ser carregado será distribuído, seja cereal ou ferro, combustível ou metais, não ferrosos ou qualquer propriedade de valor. Camaradas, nossas forças são incomensuravelmente grandes. O inimigo é insolente, logo o perceberá unidos ao Exército Vermelho, milhares de trabalhadores de Kon Konkozinki e de intelectuais irão à guerra. Surgirão muitos milhões mais. Os trabalhadores de Moscou e de Leningrado já começou a organizar um Opshni, Corpo Auxiliar de Voluntários, de milhares de militantes para auxiliar o Exército Vermelho. O imenso poder popular será empregado para esmagar o inimigo. Avante a vitória!